palavra do Senhor nos diz, Mateus 26, e 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Pai querido, te agradecemos, Pai, e te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa, onde queremos participar da Santa Ceia com alegria. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de falar a tua preciosa palavra, e que a tua palavra possa encontrar guarida nos corações, e que a tua igreja possa entender essa palavra que tu tens para esta noite, em nome de Jesus, amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nós lemos aqui em Mateus 26, 36, falando sobre o acontecimento lá no jardim do Getsemane. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: quando é necessário abrir mão da vontade própria. Meus queridos, esse texto que acabamos de ler narra um dos momentos mais complicados e difíceis na vida de Jesus. Em nenhum momento da história, em nenhum momento antes, Jesus foi descrito pelos evangelistas na situação tão dramática como ele é descrito aqui nessa passagem bíblica. A jornada de Jesus aqui nessa terra, irmãos, sempre foi trilhado por muitos momentos difíceis e emocionantes. Jesus passou, irmãos, por muitos tipos de emoções, por muitos momentos de emoções e momentos de morte, momentos complicados. Jesus passou momentos terríveis aqui na terra, mas nenhum momento foi tão complicado, tão tremendo como este momento descrito nessa passagem que nós lemos. Na vida de Jesus, enquanto ele palmilhou por essa terra, teve momentos que ele mostrou-se muito triste. Por exemplo, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Foi um momento de tristeza, porque Jesus era muito amigo de Lázaro. Jesus passou também por um momento de indignação quando palmilhou por essa terra. Quando ele chegou no templo
E ele lá no templo contemplou toda a ganância e toda a falta de reverência no templo. Ele ficou indignado e até mesmo expulsou aqueles gananciosos e irreverentes do templo. Jesus, quando palmilhou por essa terra, ele teve um momento de alegria, quando ele orou e despediu 72 discípulos, e eles voltaram contando coisas tremendas. Foi um momento de alegria, quando Jesus deu uma missão e eles cumpriram aquela missão. Jesus, quando palmilhou para essa terra, também teve um momento de decepções. Ele ficou decepcionado, por exemplo, quando ele queria abençoar um moço rico, mas aquele moço não quis segui-lo, preferiu a riqueza do que seguir o maior tesouro, que era Jesus. Quando Jesus palmilhou para essa terra, ele teve um momento de cansaço, de quase estresse. Foi quando ele dormia e uma grande tempestade veio e ele estava exausto, cansado. Os discípulos tiveram que acordá-lo para socorrê-lo. Jesus teve um momento que ficou desapontado quando ele curou 10 leprosos, mas só um veio para agradecer. Sem dúvida ele ficou desapontado. E ele perguntou: mas não foram os 10? Jesus, irmãos, ele teve um momento que ele chorou sobre uma cidade. Ele chorou sobre Jerusalém. Disse: ó Jerusalém, como eu quis ajuntá-lo, como uma galinha ajunta seus pintainhos, eu queria protegê-los, mas vocês não estão permitindo. E ele olhou para a cidade de Jerusalém e chorou sobre aquela cidade. Jesus teve um momento também de prazer. Foi quando ele podia pegar as crianças, abraçar as crianças. Foi um momento prazeroso na vida de Jesus. Os discípulos até queriam afastar Jesus. Não, deixa, porque de tais é o reino dos céus. Foi um momento de prazer na vida de Jesus. Jesus também teve muitos momentos onde ele foi tocado por uma profunda compaixão. Ora a compaixão de uma pessoa, ora a compaixão dos povos, que ele olhava e via os povos andando disperso, sem direção e sem um pastor. Porém, Jesus nunca havia se mostrado tão aflito, tão angustiado, tão profundamente triste, como está descrito aqui nesse texto em Mateus, que nós lemos a igreja ali no Getsemane. Irmãos, a batalha mais terrível que Jesus enfrentou foi entre sua própria vontade e a vontade de Deus. E não é diferente conosco. A batalha mais terrível que Jesus enfrentou foi enfrentando a sua vontade como humano e a vontade divina. Jesus enfrentou, irmãos, muitas batalhas no seu ministério terrenal. Batalhas íngremes, batalhas complicadas, mas ele sempre enfrentou com determinação, porque ele veio cumprir uma missão. No início do seu ministério, logo após o seu batismo, Jesus teve que enfrentar uma batalha contra Satanás. Satanás veio para tentá-lo de todas as formas, mas Jesus sempre usou a palavra de Deus, e ele dizia: está escrito. E Satanás teve que afastá-lo, e Jesus não cedeu 1 milímetro às tentações infernais do demônio. Jesus enfrentou diversas batalhas com os líderes religiosos da sua época. Os líderes religiosos procuravam todos os meios
para matar Jesus antes do tempo, para prender Jesus, e ele enfrentou sempre com determinação. Alguém dizia: Jesus não sobe para lá porque o pessoal... Mas Jesus ia, e ele enfrentou esses religiosos sem nenhum medo. Jesus enfrentou batalhas, irmãos, terríveis, contra espíritos malignos que vinham para arrasar as pessoas. Mas Jesus ia de atrás e dizia: sai dele. E os espíritos malignos tinham que sair. Jesus, irmãos, enfrentou batalhas diversas. Mas essa batalha que Jesus enfrentou no Getsemane foi a mais complicada. As outras batalhas não foi problema para Jesus. Ele tinha total autoridade sobre os demônios e sobre todas as coisas. Mas essa última batalha de Jesus foi complicada, foi difícil, porque estava a sua vontade como humano e a vontade de Deus. Vencê-la significava pleno cumprimento do propósito divino. E ele veio para um propósito. Mas chegou um momento que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim, mas eu quero fazer a tua vontade. Irmãos, Jesus abriu mão da sua própria vontade. E ele disse: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Faça-se a tua vontade. Porque ninguém deseja ser sacrificado, ninguém deseja apanhar, ninguém deseja ver um chicote com 5 ou mais pontas, com esferas e ossos preso nessas pontas. E ele via que tudo aquilo estava preparado para ele. Ali no Getsemane, Jesus teve a visão do que lhe esperava no Gólgota. E ele ali no Getsemane, ele tinha que tomar a decisão de ir até o fim ou não. Mas o não ir até o fim seria perdição total, sem haver salvação para a humanidade. Seria perdição minha, seria perdição tua. Mas Jesus olhou para você, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele disse: eu tenho que fazer a vontade do Pai, porque eu quero salvar o Nilton, eu quero salvar o João, eu quero salvar a Maria. Essa batalha foi terrível. A grande batalha, irmãos, sempre será contra a nossa própria vontade. E você enfrenta também isso. Parece mais fácil, irmãos, imitar Jesus na pregação. É mais fácil imitar Jesus na oração. É mais fácil imitar Jesus expulsando os demônios. É mais fácil imitar Jesus abençoando as crianças. É mais fácil imitar Jesus orando e ordenando que a doença vá embora. É mais fácil imitar Jesus discipulando. Mas é muito difícil imitar Jesus na sua submissão ao Pai, dizendo: Pai, não é a minha vontade, mas é a tua que tem que ser feita. Meus queridos, Deus os fez homens e mulheres livres. E Ele nos dotou de pensamento, mente, emoções e vontade. A nossa mente nos dá capacidade para pensar. E quando nós pensamos, nós sempre queremos o melhor para nós. Ninguém vai, de sã consciência, escolher um caminho de sofrimento. Na nossa emoção, a nossa emoção nos dá capacidade para sentir. E ninguém quer sentir coisa ruim. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sentir sofrimento. Nós vemos que na nossa vontade nos dá capacidade de decidir. E o Senhor nos deu capacidade para decidir. E ninguém vai decidir um caminho
que vai trazer transtorno, dificuldade e sofrimento. Talvez, irmãos, você já tenha submetido muitas coisas ao Senhor, mas ainda você está sendo dono da tua própria vontade. Repito, quem sabe você já entregou, você já submeteu muitas coisas ao Senhor, mas ainda você está sendo dono da tua própria vontade. Quem sabe esse versículo você ainda não pode falar para você: Pai, não a minha vontade, mas a tua. E é aqui que está o problema. Irmãos, os grandes projetos de Deus para a tua vida, os grandes planos de Deus e objetivos de Deus para você e tua família, os grandes desejos do Senhor para sua vida só vão se cumprir quando você for capaz de fazer esta oração que Jesus fez no Getsemane: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, faça-se a tua vontade. Enquanto Deus não tiver o direito e a liberdade para fazer a vontade dele na tua vida, quem sabe você vai ser um crente capengando e não vai ter grande sucesso e vitória, porque a vontade de Deus não está sendo concretizada totalmente na tua vida, porque a tua vontade está impedindo da vontade do Senhor reinar na sua vida. Irmãos, será que você consegue orar em todas as áreas de sua vida? Será que você consegue dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua? Será que você pode dizer para Deus: Senhor, na área financeira da minha vida, tu tens a primazia, é a tua vontade que vai prevalecer? Será que dentro do teu casamento, você que é solteiro, nos teus sentimentos, será que você está deixando a vontade de Deus prevalecer? Ou é a tua vontade que está prevalecendo? E você está batendo a cabeça na parede, e você está sendo transtornado, e você vive em altos e baixos na vida espiritual, porque a tua vontade tem impedido bênçãos de Deus chegar na tua vida. Mesmo na tua profissão, mesmo onde você trabalha e estuda, será que você pode dizer: Senhor, não a minha vontade, porque a minha vontade é isso, é isso, é isso e aquilo, mas eu quero que a tua vontade seja feita? Será que você está permitindo que a vontade de Deus seja feita na tua vida, na área da igreja, na área ministerial, na área de alguma atividade na igreja, dentro do departamento, o ministério que você está incluso? O que é que você está fazendo em prol da igreja, da tua vida espiritual e do crescimento da igreja? Será que você está permitindo que Deus use você, que Deus ocupe você, que Deus vá atrás do não convertido através da tua boca, das tuas mãos, dos teus pés e também da tua contribuição na tua vida de oração? Será que você pode dizer: Senhor, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade? No teu testemunho, porque há uma guerra contínua dentro de você, a carne e o espírito. E a carne, ela quer fazer coisas contrárias ao espírito. E você precisa, quem sabe, abrir mão de algumas coisas da carne. Você precisa abrir mão e renunciar a algumas coisas. Mas você
está sempre preferindo fazer a tua vontade. A carne tem falado mais alto em muitas vidas, e o Espírito Santo está entristecido com muitos. E o Espírito Santo não tem liberdade para agir, porque só a tua vontade que prevalece. Pelo amor da tua alma, da tua vida, dê liberdade, deixa o Espírito Santo, deixa a vontade de Deus prevalecer na tua vida. Abrir mão da nossa vontade, irmãos, sempre é doído. Abrir mão da nossa vontade custa alguma coisa, porque requer renúncias. Getsemane, irmãos, significa lugar de prensar as azeitonas para extrair o azeite. Foi exatamente nesse lugar que o Mestre Jesus foi prensado para tomar a grande decisão. Mas quando ele estava sendo prensado, e até o seu suor virou em gotas de sangue, ele dizia: Senhor, se for possível, passa, mas não é a minha vontade que vai prevalecer aqui, é a tua vontade. Será que você está preparado para dizer: Senhor, não a minha vontade, está doendo, está complicado, é difícil, mas não é a minha vontade, Senhor, é a tua vontade. Submeter-se à vontade de Deus, irmãos, queira ou não, sempre vai ser um ato de humilhar-se, de colocar-se aos seus pés. O fazer a vontade de Deus requer humilhação, requer você se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, é a tua vontade. Irmãos, a Bíblia nos garante que todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O se humilhar para fazer a vontade de Deus é doído, em certo sentido é complicado, mas vai trazer e redundar em bênção, em alegria, em sucesso, em crescimento, em alegrias, em muitos benesses que o Senhor vai dar. Jesus se humilhou, irmãos, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e assim Deus o exaltou. E se você se humilhar e aceitar a vontade divina, Deus vai te exaltar no momento certo. A maior guerra, irmãos, a maior guerra que sempre temos que enfrentar é contra nós mesmos. A maior guerra não é contra os não crentes, não é contra aquele que te persegue, não é contra aquele que difama você, não é contra aquele que calúnia você, não é contra aquele que murmura de você, não é contra aquele que quer ver o teu mal. A maior guerra que você tem é contra você mesmo, é contra você mesmo, é contra você mesmo. Porque a carne, ela luta todo dia para você não dar, não abrir mão daquilo que é teu. Irmãos, só você, não tem ninguém, só você poderá estragar os planos e projetos que Deus tem na tua vida. Não tem demônio, não tem inimigo, não tem ninguém que poderá estragar os projetos de Deus na tua vida. É você mesmo, se você não abrir mão da tua vontade. Você precisa abrir mão da tua vontade e aceitar a vontade dele. Porque a vontade dele, no começo parece que é doído, que é ruim, mas vai trazer bênção, vai trazer sucesso, vai trazer alegria. A tua vontade precisa ser subjugada.
A tua vontade precisa ser controlada. A tua vontade precisa ser morta. A tua vontade precisa ser aniquilada, para que a vontade de Deus venha a ser soberana e venha a ser efetuada na tua vida. Meus irmãos, como você vai conseguir matar, aniquilar, subjugar a tua vontade? Como, irmãos? Como que você vai conseguir controlar e subjugar a tua vontade? Só tem um meio: com muita oração, com oração sincera. A oração sempre foi a arma eficaz para aniquilar a nossa própria vontade, irmãos. Toda a luta que Jesus enfrentou contra a sua vontade foi vencida na oração. A vontade de Jesus, como humano, não era sofrer. Como humano não era sofrer. Por isso ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim. Aqui que está a maior guerra, irmãos. E você só vai conseguir subjugar a tua vontade se tiver oração na tua vida. É aos pés do Senhor, é em oração que você vai ter força, que você vai ter todo o vigor para dizer: não, Senhor, a minha vontade não vai prevalecer, não. Eu coloco um fim na minha vontade, eu subjugo a minha vontade, porque a tua vontade é soberana e a tua vontade é o melhor para a minha vida. Quando Jesus estava triste, sabendo o que lhe esperava, quando ele se angustiou, ele foi orar. Você está triste, está angustiado, vai orar, que o Espírito Santo vai te consolar e vai dar força à tua vida. Quando Jesus precisava tomar uma decisão, e uma decisão séria, ele foi orar. E na oração ele entendeu todo o propósito divino. Quando Jesus viu seus amigos dormindo, seus amigos nem aí para ele, porque há momentos na tua vida, irmão, que você tem que passar sozinho, que não tem pastor, não tem pai, não tem mãe, não tem amigos, e você diz: Deus, parece que todos me abandonaram. Você olha para o lado e parece que não encontra uma mão amiga. É você e você diante do Senhor. Mas nessa hora o Senhor vem para fortalecer a tua fé. Todos nós precisamos compreender a força da oração. Você quer subjugar a tua vontade, você quer vencer, você quer que a vontade de Deus seja realizada na tua vida. Ore e você vai ter força para que a vontade de Deus seja feita. É complicado, é difícil alguém que não ora deixar a vontade de Deus prevalecer. Todos nós, irmãos, precisamos compreender que vamos encontrar força na oração. Se começarmos a orar e perseverarmos em oração, nós vamos golpeando a nossa vontade. Nós vamos golpeando a nossa própria vontade. E daqui a pouco, irmãos, a vontade de Cristo vai reinando, vai sendo verdadeira em nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi golpeando a sua própria vontade, até o ponto de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa, irmãos, chegar ao estágio onde você deve declarar: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua, Senhor. Mesmo que doa,
mesmo que precisa renunciar a algumas coisas, mas você precisa submeter-se à vontade soberana de Deus, e se você assim o fizer, você vai ser recompensado aqui já nessa terra e muito mais lá na glória. A tua vontade, irmãos, é uma decisão tua. Jesus, ele teve que decidir aceitar a vontade do Pai ou não. Mas ele decidiu aceitar a vontade do Pai, porque ele veio para salvar você. Veio para salvar você. Irmãos, nós vivemos numa época em que as igrejas estão cheias de gente, mas com a vontade própria ou com uma má vontade. Repito, nós vivemos numa época que as igrejas estão cheias, mas cada um quer fazer a sua vontade própria, ou outros estão com má vontade. E a vontade de Deus, não estou nem aí. Desde que o meu ego é massageado, desde que a minha vontade seja realizada. Mas o Senhor está falando ao seu coração. Você já conseguiu imaginar, meu irmão, o que Deus poderá fazer nesta cidade, se os crentes imitarem a Jesus, entregarem a sua vontade ao Pai Celestial? Você já imaginou o que pode acontecer no teu bairro, na tua rua, na tua vizinhança, se você todo dia acordar e dizer: Senhor, mais um dia para eu fazer somente a tua vontade, não a minha, Senhor, porque a minha vontade, quem sabe, é fazer algumas coisas carnais. A vontade humana, irmãos, é inclinada para o erro, é inclinada para a carne, é inclinada para os vícios, é inclinada para a prostituição, é inclinada para as coisas que o Senhor reprova. Essa é a vontade da carne. Mas você foi salvo, o Espírito Santo entrou na tua vida, e ele não pode ficar no canto, ele não pode ficar aí apertado, ele não pode ficar gemendo, mas ele quer ter liberdade para agir na tua vida. Precisamos se importar com a vontade do coração de Deus e não com o nosso coração. Pare de pensar só na tua vontade, nos teus desejos. E os desejos de Deus aonde ficam? E o que Deus quer realizar através de você, aonde fica? Aceitar a vontade de Deus não é uma questão de pensamento e nem de sentimento. É uma questão muito mais, é uma questão de decisão. Você precisa decidir ao lado do Senhor. Eu pergunto: quem manda na tua vontade? Quem manda na tua vontade é Deus ou você? Ou você é daqueles que diz: eu sou dono do meu nariz, não tem pastor, não tem A, não tem B que manda na minha vida? Qual é a vontade que está prevalecendo aí? É a vontade de Deus ou a tua vontade? O que Deus tem pedido para você, você tem feito? O que Deus tem pedido e você não tem feito? Por certo, Deus tem pedido muitas coisas e você não tem feito. Você só reclama, você só coloca defeito. Você vem para a igreja muitas vezes só para murmurar, para ver como A está vestido, como B está vestido.
para ver como que é o culto, você deve adentrar esse recinto para adorar ao Senhor. Você deve adentrar esse recinto para dizer: Senhor, não é a minha vontade, eu venho ao culto para subjugar a minha vontade, porque, irmãos, todo dia há uma guerra dentro de você, e essa guerra não vai terminar aqui não, irmãos, porque a tua vontade, ela vai ficar subjugada. Ela até pode estar morta, mas ela ressuscita. Se você não der alimento para o espírito, se você não fortalecer a tua fé, a vontade tua ressuscita. Meus irmãos, qual das vontades que tem prevalecido? É a tua ou é a do Senhor? Responda para você mesmo. Jesus não estava, irmãos, percebe isso? Jesus não estava com vontade de ser espancado, humilhado, crucificado, mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, e por isso ele disse: não é a minha vontade, é a tua vontade. Jesus não estava com vontade de receber uma coroa de espinho. Jesus não estava com vontade de receber um prego nas suas mãos. Não, irmãos. Jesus não estava com vontade de receber aqueles açoites e aquelas bofetadas, cuspidas. Jesus não estava com vontade de ficar nu, como deixaram ele nu na cruz do Calvário, para servir de escárnio para todo o povo. Jesus não estava com vontade de passar por isso, mas ele disse: Senhor, é a tua vontade, Pai. Se for possível, passa de mim, mas se não for possível, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E porque ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, houve esperança, houve salvação para a humanidade. E nós estamos aqui nesta noite lembrando do seu sacrifício e dizendo: somos salvos, vamos para o céu, porque ele pagou o preço. O que Deus mandou você parar de fazer e você ainda não parou. Tem coisas que Deus já mandou você parar e você ainda não parou. Até quando você vai ficar com essa teimosia? Até quando a tua vontade vai prevalecer de olhar, quem sabe, essas revistas pornográficas, esses DVD pornográficos? Até quando você vai ficar olhando e desejando a mulher de outro? Até quando você vai ficar desejando o homem de outro? De outra, ou seja, até quando é a tua vontade carnal que vai prevalecer? Até quando você vai usar essas roupas curtas e degotadas, que é uma pouca vergonha? Até quando que é a tua vontade que vai prevalecer? Até quando você vai passar cheque sem fundo? Até quando é a tua vontade carnal que vai prevalecer de você comprar algo e não pagar? E depois que é bênção, Deus não se associa e não vai se associar e abençoar quem não quer fazer a vontade dele. Chegou o momento que Jacó queria uma bênção, e ele agarrou-se: eu não te largo, eu preciso de uma bênção. Mas ele só foi abençoado depois que foi tocado por Deus.
Depois que Deus tocou nele, e eu quero dizer, Deus está de olho em você, meu irmão. E Ele quer tocar em você. Quem sabe é na tua língua, que está falando demais, está murmurando muito. Quem sabe é na tua mente, que é uma caixa de pensamentos pornográficos. Você não pode ver uma mulher ou um sexo oposto que você já deixa a adrenalina subir e só a misericórdia do Pai. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época nojenta. O que nós, pastores, ouvimos no nosso gabinete pastoral, tem coisas que a gente não acredita. Deus, é verdade que está acontecendo isso? Porque a vontade das pessoas estão prevalecendo. A vontade das pessoas. Irmãos, está passando a hora dessa geração que se diz evangélica. Está passando a hora desta geração começar a imitar somente a Jesus. Submeter-se integralmente a Ele e dizer: Senhor, é a tua vontade que precisa ser feita na minha vida. Está passando a hora, irmãos. Porque hoje é fácil ser evangélico. O difícil é ser crente verdadeiro. Ser crente no que eu estou falando, ser cristão autêntico. Ser evangélico ficou até bonito, é evangélico. Mas eu quero ver bonito, irmãos, não é ser evangélico, bonito é dizer: Senhor, é a tua vontade. É a tua vontade, Senhor. É a tua vontade, Senhor. É a tua vontade, Senhor. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida, jovem, irmão, irmã, adolescente. É a vontade de Deus. Pare de só dar vazão para a tua vontade. Pare com isso. Tem pessoas que não têm mais refreio na sua maneira de agir e de fazer e de andar. Tem pessoas que acham que vale tudo. O que vale é a vontade de Deus. O que vale é a vontade de Deus. O que vale é a vontade de Deus. Ficamos em pé nesse momento.